Oi, gente, vocês estão bom? Vamos começar já a nossa videoaula? E o título da nossa danadona já está aí: Emancipação do Brasil. Emancipações, já faz um tempo já que a gente está estudando só processo de independência, né? A independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, a independência do México, a independência da Venezuela, da Colômbia, do Peru, a independência da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, a independência do Chile, do Peru, da Bolívia, a independência de Cuba, da República Dominicana e até do Haiti. E o Brasil? Quando que a gente vai estudar o Brasil? Bem, e o Brasil a gente vai estudar agora. Vamos de fato começar? Bem, tá aí o momento glamuroso do grito de independência no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga. Japonês da pátria, filhos, vergonha a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Mas será que a independência do Brasil teve todo esse glamour, cavalos, né, fortes, potentes, bem equipados, o imperador Dom Pedro I ao centro da imagem, empunhando uma espada, né, para cima, a participação ali de muita gente, os sertanejos ali contemplando essa bravura do grito de independência. Será que foi tudo isso mesmo? Aliás, será que essa pintura ela foi realizada por alguém que viveu de fato o grito do Ipiranga? Será que ela foi produzida próxima à data do dia 7 de setembro de 1822? Ou ela é a reprodução do imaginário, da celebração anos depois? Bem, a gente vai estudar pela perspectiva da história o evento da independência do Brasil. E, de acordo com as nossas fontes históricas que nos permitem trazer a narrativa do que aconteceu no passado, essa cena aqui nunca aconteceu, ok? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Vamos começar pelo começo, né? É sempre bom. Vamos lá. Bem, para a gente organizar nossas ideias em relação à emancipação do Brasil, é importante a gente perceber que já havia algumas mobilizações desejando a independência, como a Conjuração Mineira, relacionada lá à contestação do aumento de impostos, da cobrança desses impostos. Havia também lá a Conjuração Baiana, lembra dela? Um combate ao monopólio português no comércio, clamando pelo fim da escravidão. Entretanto, essas mobilizações elas foram duramente reprimidas pela coroa portuguesa. Entre os colonos começou a crescer um sentimento, né? Crescer um entendimento de que aquilo que eles estavam vivendo, essa forte repressão, essa forte vigilância da coroa portuguesa, era porque a colônia ela era vital para a existência da metrópole, ou seja, ela era muito importante. E esse sentimento ele vai se confirmar em 1808. Guarda essa data que é importante. Em 1808, quando o príncipe regente, que administrava Portugal nesse período, desembarcou com toda a sua corte na cidade do Rio de Janeiro, depois de uma leve parada, de uma pequena parada na cidade de Salvador. Então, o que a gente vai estudar nessa videoaula é isso. É a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Por que os portugueses abandonaram, né? A elite portuguesa abandonou Lisboa, a capital do império, e vieram para cá? Para a gente começar, então vale a gente recordar algumas informações da Europa. Por exemplo, a gente sabe que em 1799, na data do dia 18 do mês de Brumário, lembra disso? Lá na França, da Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte ele dá um golpe e assume como cônsul, né, vitalício, a administração da França. E a partir daquele momento, o Napoleão Bonaparte ele vai começar um projeto expansionista, ele vai começar a fazer a França crescer, expandir, invadir territórios vizinhos. As campanhas militares de Napoleão Bonaparte foram direcionadas em toda a Europa. Mas existia na Europa a Inglaterra,
que era de fato o maior desafio a Napoleão Bonaparte. Isso porque a Inglaterra, localizada numa ilha, tinha a maior marinha da época e Napoleão Bonaparte era um pequeno inimigo comparado ao poder que os britânicos tinham com essa marinha. Então, diante dessa situação de impossibilidade de vencer os ingleses, o que Napoleão Bonaparte poderia fazer? Está aí a resposta. Napoleão Bonaparte institui o chamado bloqueio continental. Olhe para o mapa. A França e a Inglaterra são próximos ali, sendo divididos apenas pelo Canal da Mancha. Entretanto, a França não podia invadir a Inglaterra, porque não teria capacidade militar marinha para vencer a Inglaterra. Então, Napoleão Bonaparte faz o seguinte: determina a proibição de todos os países europeus continentais de negociar com a Inglaterra. Ou seja, ali onde está tracejado de rosinha, era o bloqueio continental. Nenhum país poderia cruzar, né, essa região para comercializar com os ingleses. A Espanha, por exemplo, rompeu o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, comercializou com os ingleses. E o que o Napoleão Bonaparte fez? Ele invadiu a Espanha, depôs o rei espanhol, nomeou, né, para governar a Espanha o seu irmão José Bonaparte. Percebam que não foi simplesmente perder ali um cargo administrativo. Por causa desse evento, a Espanha perdeu até mesmo suas colônias. O processo de emancipação se deu por causa justamente dessa presença de José Bonaparte, não de um rei espanhol, para comandar a Espanha. Bem, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Bem, o que tem a ver com o Brasil é que a Inglaterra era a principal parceira comercial dos portugueses. E os portugueses, portanto, não podiam aderir ao bloqueio continental de Bonaparte por causa de sua condição financeira. Aliás, Portugal estava extremamente endividada e a Inglaterra podia até cobrar essa dívida. Isso levaria à falência o Império Português. Dom João, filho da Rainha Maria, era o príncipe regente. A Rainha Maria, né, tinha problemas sérios de saúde, né, chamada de Maria Louca, né, e ela não podia administrar, portanto, o reino português, então seu filho era o administrador. E ele postergava a sua ação. Como assim? Ele nunca dizia aos ingleses que estava com os franceses e nunca dizia aos franceses que estava com os ingleses. Ele tentava negociar com os dois lados. Enquanto ele tentava, né, adiar um acordo com qualquer uma das partes, Dom João VI, que era considerado na época uma pessoa meio lerda, meio medrosa e até meio burro por alguns críticos, né, do seu governo, ele estava, na verdade, preparando, organizando uma fuga. Ele negociava com Napoleão Bonaparte, enganava, dizendo que ia construir um acordo, mas era para esperar um pouco, né? E, enquanto isso, ele conversava com os ingleses para que os ingleses possibilitassem uma fuga, não só dele, mas de toda a coroa, de toda a corte portuguesa para a América, para a colônia, para o Brasil. Quando as forças napoleônicas descobriram o plano de Dom João, eles invadiram Portugal. Entretanto, a corte já havia partido. Pense bem, no dia 29 de novembro de 1807, 70 navios partiram de Lisboa. 55 desses navios eram portugueses. O restante eram ingleses que estavam escoltando a fuga para o Brasil. 16 mil pessoas da elite portuguesa vieram para cá. Traziam com eles documentos e todas as riquezas dos cofres públicos de Portugal, bagagens pessoais e animais vivos para alimentação. Enquanto a elite fugia dos franceses, restava em Portugal a população, que ficou para trás e teve que lidar sozinha com o inimigo francês. Cruel, né? Bem, essa expedição que partiu lá com 70 navios de Lisboa, na região dos Açores e da Ilha da Madeira, ela foi desmembrada. Uma parte se dirigiria a Salvador, a antiga capital da colônia portuguesa, Brasil, enquanto o restante ia para a atual capital da colônia, que era o Rio de Janeiro. Depois de abastecer os navios nas ilhas de Cabo Verde, uma parte da frota partiu direto para o Rio de Janeiro, enquanto a outra parte, composta lá por Dom João, foi para Salvador para fazer uma média com a população, para agradar os soteropolitanos que tinham visto essa transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro como algo ruim para a região norte.
Lá em Salvador, Dom João fez uma tarde de beija-mãos, ele permitiu que os súditos pudessem beijar a sua mão e depois partiu para o Rio de Janeiro também. Chegando no Rio de Janeiro, a gente começa a perceber que houve uma série de mudanças políticas e de mudanças econômicas. Por exemplo, logo após a chegada dos portugueses no Rio de Janeiro, Dom João decretou a abertura dos portos às nações amigas. Dom João abriu os portos brasileiros para as nações amigas. Você sabe, né, quem eram as nações amigas, né? Que nações amigas eram essas? Obviamente, a Inglaterra, o aliado que protegeu os portugueses para a fuga ao Brasil. Conta-se que, a partir dos documentos da época, houve uma festa de recepção convocada pelo Conde dos Arcos. Essa festinha para recepcionar toda a corte portuguesa durou só 9 dias de celebração. Mas não era uma festa assim, animadona, que nem as nossas, né? Ela era animadona, mas aos padrões da época, ok? Conta-se, né, no relato de Mari del Priore, né, uma importante historiadora brasileira, que as ruas estavam atapetadas de areia da praia e ervas aromáticas, colchas de Goa, da Índia, tremulavam nas varandas e os sinos repicavam. Sob um pálido escarlate se acomodavam o juiz de fora e os vereadores da Câmara, a elite brasileira. À medida que a corte descia dos navios, era recebida com uma chuva de flores e plantas odoríferas. Na frente da Igreja do Rosário, sacerdotes paramentados com capas de seda incensavam os recém-chegados, enquanto o ar era sacudido por fanfarras, foguetes e matraquear de artilharia. Elegante, não? Só que logo com a chegada começou também os primeiros problemas. Por exemplo, lá em 1808, 16 mil pessoas da corte portuguesa chegaram no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, nessa época, tinha entre 50 e 60 mil habitantes. Onde pôr todas essas pessoas? Como alimentá-las? Bem, o príncipe regente Dom João ordenou que suas tropas caminhassem pela cidade do Rio de Janeiro e as melhores casas deveriam ser tomadas pelo príncipe regente como propriedade real. Então pintavam nas portas, né, das melhores casas PR, propriedade real ou príncipe regente, ou como os cariocas gostavam ali, né, de fazer as suas piadinhas. Isso mudou, né? O carioca hoje não faz graça nenhuma mais. Mas eles brincavam dizendo que o PR significava ponha-se na rua. Por quê? Porque eles tinham 24 horas para abandonar aquele imóvel. O PR não era só pintado nas portas, mas eram pintados em animais como porcos e galinhas, que seriam requisitados também para alimentar todas essas 16 mil pessoas que acabaram de desembarcar no Rio de Janeiro. Outras mudanças que nós podemos perceber, né, com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil foi a modernização do Rio de Janeiro. A criação do Jardim Botânico lá em 1810 é algo mais ou menos nesse sentido. Só que vale lembrar que criaram um Jardim Botânico no Rio de Janeiro também para perceber que plantas eram melhores adaptadas ao clima e ao solo brasileiro para também solucionar o problema da falta de alimentos com a chegada da família real portuguesa. Houve ainda, para modernizar o Rio de Janeiro, a criação do Banco do Brasil para financiar as primeiras indústrias, né, já que até aquele momento era proibido ter indústria no Brasil, para que os brasileiros comprassem produtos de Portugal, lembra lá, né? É uma das regras do Pacto Colonial. Houve a criação de cursos de medicina, de comércio, academia militar para profissionalizar o exército aqui no Brasil, né? Enquanto na Bahia também houve algumas iniciativas de modernização, como a criação dos cursos de agronomia, curso de química. E enquanto no Rio de Janeiro, novamente, mais modernização, porque era lá que estava a família real, houve a criação da imprensa régia, o primeiro jornal impresso da história do Brasil, em 1808. E também a criação da Gazeta do Rio de Janeiro, para produzir livros, porque nem livros eram permitidos produzir no Brasil colonial. Entretanto, não foi só benefício, viu? Junto com essa modernização toda, desde a criação dos jardins, de bancos, de imprensa, de gazetas, houve também a criação e o aumento de taxas e impostos.
De todas as ações desse período, uma das que mais chama atenção são os tratados que Dom João construiu junto com a Inglaterra, chamados de Tratados de 1810. A gente vai destacar dois. O primeiro tratado assinado com a Inglaterra foi chamado de Tratado de Comércio e Navegação. Criado em 1810, determinava algumas taxas de importação. Para comprar produtos ingleses, os brasileiros deveriam pagar ali uma taxa de 15%, já se o produto fosse português, 16%, e de outros países, 24%. Esse valor de taxa é extremamente baixo, muito baixo mesmo. Isso facilitou a entrada de produtos ingleses no Brasil e dificultou a criação de indústrias aqui na região. Compensava muito mais comprar direto os produtos da Inglaterra do que produzi-los por aqui. Outro tratado que merece destaque é o Tratado de Paz e Amizade, também assinado em 1810. Nele ficou estabelecido a liberdade religiosa aos ingleses residentes no Brasil e que, se caso um inglês fosse preso por aqui, ele deveria ser julgado, mas de acordo com as leis inglesas. Observando essa tabela aqui, a gente pode perceber, por exemplo, o seguinte, que conforme o tempo foi passando, a partir de 1808, a partir da chegada da família real portuguesa aqui do Brasil, houve um aumento, significativo de navios portugueses atracados por aqui. Entretanto, não somente navios portugueses, mas também navios estrangeiros e principalmente navios vindos da Inglaterra. Aliás, a charge ali brinca exatamente com isso. Quem morreu? Ele pergunta, ao ver caixões sendo desembarcados, e alguém responde: ninguém, são caixões importados da Inglaterra, sem defuntos, é claro. Em alguns momentos desse período joanino, período em que Dom João estava aqui no Brasil, a gente percebe até o seguinte: existiam cotas de consumo que a colônia deveria consumir de produtos ingleses. A elite colonial, ela via a presença da coroa portuguesa aqui nos trópicos como uma oportunidade para melhorar as condições do Brasil. Achavam até que as restrições coloniais iam acabar e que a capital do Império Português seria o Brasil. Entretanto, após alguns anos, as melhorias anunciadas não chegaram. Havia muito mau planejamento por parte dos portugueses, desvio de dinheiro de obras públicas, altos impostos, ocupação de moradias pela corte. Para tentar conter esse descontentamento desses colonos, Dom João fez o seguinte: ele elevou a condição do Brasil à categoria de Reino Unido ao Reino de Portugal. Ou seja, existia o Reino de Portugal de Álvares e existia o Reino do Brasil. E esses dois reinos estavam unidos sob o comando de Dom João. Essa igualdade política do Brasil simbolizou bastante para os colonos brasileiros. Entretanto, para os portugueses, isso significava um abandono total das terras europeias. Bem, por hoje eu vou parar, tá? Para não se estender demais. Mas na próxima aula vocês vão ter a parte mais interessante sobre a emancipação do Brasil, quando a gente vai perceber lá a Revolução Pernambucana, o descontentamento da região norte com a presença da família real portuguesa. Também vamos ver a Revolução Liberal do Porto e os portugueses clamando o retorno da família real portuguesa. E vamos ver o Dia do Fico. A partir desse momento do Dia do Fico, os laços entre o Brasil e Portugal começavam a se desentrelaçar, a se romper, até que culmina com o Grito do Ipiranga. Bem, mas isso a gente vê na próxima, porque isso é outra história. Galera, não fica muito empolgado, porque a história do Brasil assim não vai ser tão bonita como retratado ali naquela imagem do começo da aula, mas garanto a vocês que é bastante interessante, ok? Aguarda lá que logo vem. Não esqueça de fazer atividades, segue o gabarito para você corrigir anterior. Se tiver dúvida, por favor, me comunica para a gente ir solucionando tudo. Um beijo e até a próxima videoaula.